Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como criar as imagens de captura para as lojas. Então as imagens de captura, aqui como a gente está mostrando aqui nessa própria imagem, é aquelas que aparecem nas lojas de aplicativo para justamente dar um resumo aí do que você vai encontrar dentro do app, tá? Essas imagens vão ser inseridas através da sua conta developer no momento que você estiver publicando o aplicativo e você vai precisar inserir essas imagens se você estiver publicando na Google Play e também na App Store, tá bom? Então as duas lojas pedem essas imagens. E a primeira coisa que vocês precisam estar cientes é que a gente tem um artigo completo na nossa central de ajuda, justamente trazendo todo o passo a passo de como efetuar essas imagens, porque são vários trâmites que precisa prestar atenção para ter sucesso e construir as imagens de forma correta, porque se as imagens não forem inseridas de forma correta, principalmente a App Store pode recusar o app, você pode ter problemas com a publicação do seu aplicativo ou atualização devido a essas imagens. Então é muito importante, todo mundo que puder aí, quiser colocar uma imagem de captura do app na loja, leiam esse artigo e sigam as orientações que estão escritas aqui. Como criar imagens prévias do app para as lojas, tá? Primeira orientação que a gente dá é utilizar o web app do aplicativo. Então, por que a gente vai utilizar o web app? Você vai ter que publicar o seu app. Na tela de publicação, você vai ter lá a parte de web app. Então, vamos para lá para a gente entender um pouco melhor. Então, eu clico dentro do editor na parte de publicação. E então, em Web App, eu vou copiar esse link aqui, que é justamente o Web App. Eu vou acessar ele. Você vai ver que geralmente vai abrir na galeria de apps e você vai mudar, então, para pwa.app.você, tá? Alterou o link para PWA, você vai fazer o quê? Com o segundo botão do mouse, você vai clicar em inspecionar. Nesse momento, vai abrir essa tela esquisitona aí para vocês, mas é através dela que você vai trabalhar em um macete muito importante. Aqui você tem a opção de selecionar a dimensão do dispositivo que está aparecendo aqui. Então, em iPhone, você vai selecionar o modelo que você quer. Inclusive, na loja, é escrito os modelos de telefone que ele precisa de print. Então, vamos supor, eu posso pegar aqui um iPad, como ele pede, e aí eu tiro o print dessa parte. Então, eu tiro o print aqui, exatamente nessa dimensão, tá? Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Caso você não saiba como tirar prints no seu computador, a gente no passo 2, no segundo passo aqui, orienta como você pode tirar prints, tanto utilizando o Windows quanto utilizando um MacBook, por exemplo, do sistema iOS, tá? Então, se você precisar de orientação com relação a isso, olha aqui no artigo que a gente está trazendo tudo para vocês. O terceiro passo é justamente você ver os formatos das capturas de tela que cada uma das lojas pedem. Então, a Google Play tem um formato e uma quantidade de imagens necessárias e a App Store tem outro. Então, clicando aqui, você é direcionado para o artigo onde a gente traz esses formatos e dentro do console Google Play, onde você insere essas imagens, você também vai ter ali os formatos atualizados, tá? Então, sempre chequem aí. E o que está dentro do console é com certeza o mais atualizado. E rodando lá para baixo, você encontra todas as imagens que a Google Play, no caso, ela pede, né? Entre a imagem de ícone do app, rodando mais para baixo, a gente justamente acha as capturas de tela. Então, aqui tem uma especificação para você poder seguir uma proporção, né? Dentro do que o console da Google pede. Então, ele diz que a largura da imagem tem que ser no máximo de 320 pixels e o comprimento no máximo de 3.840 pixels, tá? Mas você pode seguir somente essa proporção, tá? Então pode ser um pouquinho menor seguindo essa proporção. A gente indica para vocês utilizarem o formato 460 por 915 pixels, que fica bem legal. E o interessante é que na Google Play não há tanta exigência quanto a esse formato. Você pode simplesmente tirar um print, como eu mostrei ali para vocês, da tela do Web App e subir ele dentro da Google Play, tá? Mas o indicado para ficar mais bonitinho é você seguir esses formatos, essas proporções que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, repetindo, 460 por 915 pixels, tá bom? E aí, vamos lá, então, para a gente ver os formatos dentro desse artigo
da App Store, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui em cima, no passo 3, você também tem os formatos de captura da tela para App Store. Então, vamos clicar aqui e vamos ser direcionados. Aqui estão eles, tá? Então, a App Store, como vocês estão vendo aqui, ela pede todas essas imagens aqui, tá? Então, é muito interessante que vocês, mais do que nunca, efetuem os prints seguindo esses modelos de telefone aqui, iPhone 6.5, iPhone 5.5 e iPad. Então, como eu falei para vocês, ali na parte de inspecionar elemento, a gente trabalhou o iPad, e você, pros iPhones, você pode pegar o iPhone mais moderno que tem ali dentro do inspecionar elemento. Porque você vai trabalhar a polegada dentro deste formato aqui. Então, você vai tirar o print do modelo de iPhone mais recente que tem dentro do inspecionar elemento. Você vai pegar um iPad que já tem dentro do inspecionar elemento, vai salvar esses prints e então você vai no seu sistema de criação de imagens, que pode ser, por exemplo, o Canva, e você vai criar pranchetas nesses tamanhos aqui, para você fazer as imagens exatamente no formato correto e dentro de uma proporção, né? Por exemplo, o iPad ele é muito mais largo, então não adianta você tirar o print como se fosse do modelo de celular e colocar dentro desse formato aqui. Não vai ficar correto. A Apple, ela sabe que o modelo de iPad é mais largo, é quase que um quadrado. Então, ela vai identificar que está errada essa imagem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como que a gente cria essa prancheta no Canva, tá? E insere essa imagem que a gente tirou print e faz aí uma imagem de captura legal. Então, eu estou aqui dentro do meu web app, segundo botão do mouse, inspecionar. Lá em cima eu quero o iPhone 12 Pro. E aí eu vou tirar um print, tá? Vamos lá, o meu sistema que eu utilizo para tirar prints é o ShareX. Prontinho, o meu print está aqui. Eu posso salvar ele. Área de trabalho, vamos colocar um nome que a gente saiba aqui. Salvei. Pessoal, esse detalhezinho preto tá aparecendo aqui embaixo porque é o sistema de gravação da aula, tá? Então, para vocês aí não vai aparecer essa parte aí. Então, vamos lá dentro do Canva. Canva.com é uma plataforma gratuita e você pode clicar aqui em criar um design e selecionar a opção tamanho personalizado. Então, você vai botar o formato que está lá no artigo. Aqui, a gente vai fazer a captura de tela do iPhone 6.5 polegadas e o formato é 1242 por 2688. Isso mesmo, tá certinho. Criar novo design. Prontinho, já abriu a prancheta aqui do tamanho correto. Agora eu vou fazer o upload daquela imagem aqui para dentro. Aguardo a imagem carregar. E então clico sobre ela para ela entrar dentro da minha prancheta. Clico novamente sobre ela para abrir essas linhas aqui e vou puxar pelo cantinho sempre para não deixar a imagem torta, tá? Porque se você não puxar pelo cantinho, tipo fazer assim, ó, ela vai cortar, tá vendo? Então, sempre puxar pelo cantinho e cuidar para ela não passar para fora da prancheta, como por exemplo aqui. Sempre ficar bem certinho. Gosto de dar um zoom aqui, pode ser aqui por baixo também, para enxergar melhor e posicionar bem bonitinho, tá? Ó, centralizando, utilizo as linhas do centro, essas linhas cor-de-rosa, simplesmente movimentando. E aí, se você quiser, você pode trabalhar alguns detalhes nessa imagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que se você clicar em Templates, você vai ver alguns modelos aqui de template. E se você quiser, você pode buscar aí por um segmento específico, app, ou vamos supor que seu aplicativo seja do segmento de nutrição, tá? Você pode buscar por nutrição, e aí vamos supor aqui, ó, vou duplicar. Você gostou desses modelos, dessas linhazinhas aqui, ó?
clica sobre, ele vai vir para uma outra aba e a gente pode copiar, ó. Clica em cima desse elemento, Ctrl C, e cola aqui, ó. E aí você pode mudar a cor, né? Aqui, você pode pegar esse elemento aqui, clica aqui, cola, mudar para outra cor. E aí você vai trabalhando o layout dessa imagem de captura, tá? Você quiser trabalhar de outra forma, como por exemplo, tirar aqui o print que você colocou e procurar um mockup de celular, você pode também. Interessante que se você estiver fazendo as imagens da App Store, sempre que você pegar um mockup, você precisa pegar um modelo que seja um telefone Apple, tá? Então não pode pegar um modelinho que não seja da Apple. Nesse caso aqui, ó, eu peguei esse modelo que já tem um telefone Apple aqui e quero trocar essa imagem do fundo. Então eu clico sobre e coloco o meu print. Movimento, ó. Ó, ele ficou automaticamente dentro desse telefonezinho. Daí depois é só tirar o resto que aparece nesse template, ó. Ó, fica legalzinho, né? Então você pode adicionar texto. Opa. Vamos supor aqui, adicionar uma caixa de texto. Aqui tá ele. O melhor app de Nutris do Brasil. Baixe agora. Então, pessoal, esse é um exemplo de como fazer uma imagem. Claro que fiz uma imagem bem simples, mas vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês para fazer designs bem legais, tá? E aí, com a imagem pronta, lembrando que tá no formato correto que eu preciso, né? O print tá dentro do formato também correto, dentro de um formato de iPhone. Você pode clicar em compartilhar e fazer o download dessa imagem. Então, aqui é a página 2. Eu vou clicar em baixar, sempre em PNG. E eu baixo. Opa, se você não tem o Canva Pro e utilizou algum elemento gráfico pago, você pode colocar aqui, baixe com rascunho de marca d'água grátis. Mas é só verificar se não vai ficar uma marca d'água muito evidente. Senão, você pode trabalhar com elementos que não tem o símbolo de coroa do lado, como esse aqui, ó, por exemplo. Então, todos esses elementos são grátis. Tem alguns templates que são grátis também, ó. E aí, você pode trabalhar em cima disso. Então, eu vou fazer o download aqui. Coloco a página que eu quero baixar. Tá. Somente a página 2. Baixar um rascunho. Ele vai automaticamente terminar o download aqui no canto e fazer o download no meu computador. Prontinho, aqui tá minha imagem de captura, tá? Para subir na loja. Lembrando que é o primeiro formato. Vocês precisam replicar tudo isso que vocês aprenderam para todos esses formatos aqui. Lembrando que iPad, você precisa tirar o print lá no inspecionar utilizando o iPad, tá? E você pode subir mais de uma imagem para cada um desses formatos, tá? Então, como a gente traz aqui nesse exemplo do artigo mãe aqui, de como criar as imagens, ó, tem 3 modelos, inclusive um complementa o outro, é bem interessante. Rodando mais para baixo, vocês vão ver uma série de dicas que a gente dá, inclusive de plataformas. Então, aqui a gente trouxe o exemplo do Canva, né, que eu fiz aí para vocês, junto com vocês, para vocês entenderem como que pode fazer. E aqui embaixo a gente tem outras plataformas que são feitas justamente para isso, para trabalhar as imagens de captura. Então, essas 3 aqui vocês podem estar utilizando, tá? E são ótimas porque, assim, resume muito para vocês o que vocês têm que ser feito, o que vocês têm que fazer. E já vem com meio caminho andado, ele já tem alguns templates, já tem alguns modelos, tá? Então, sempre lembrando, seguir as orientações indicadas nesse artigo, utilizar esse artigo como o melhor amigo de vocês para quando vocês estiverem fazendo essas imagens prévias do app, tá? Utilizar a criatividade para fazer imagens diferentonas, como essa aqui é o caso do Especialistas. Você pode sim, na Google Play, por exemplo, utilizar só os prints, como a Oficina da Carne fez, tá? Então, sem muito layout, aqui somente o print mesmo, a imagem de abertura, dentro da especificação, dentro da proporção que a gente trabalhou. Lembrando que a proporção para Google Play vocês podem considerar 460 por 915.
E na App Store, muito importante que vocês sigam as dicas para captura de tela que estão orientadas aqui neste artigo. Pessoal, sobre a orientação para a criação de capturas de tela, era isso. Espero que não tenham ficado com dúvidas e precisando de ajuda, vocês têm o nosso contato para conversar conosco.